Alô você! Como você está firme seguindo em frente? Nós estamos aqui seguindo em frente com a República Velha. Gigantesca, gigantesca, mas nós estamos seguindo em frente. Cada governo, cada presidente, cada acontecimento. Agora você organiza no seu caderno, coloca assim: Governo de Venceslau Braz. Governo de Venceslau Braz, 1914 a 1918. 1914 a 1918, lembrando, vamos colocar as principais características. Aí você coloca assim: conjuntura internacional. Conjuntura internacional. Durante o governo de Venceslau Braz, vai ter a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial. Lembrando que o Brasil participou de forma indireta da Primeira Guerra Mundial. O Brasil mandava alimentos, minérios, participando de forma indireta. Mas em 1917, o Brasil declara guerra à Alemanha. Acaba declarando guerra à Alemanha. Importantíssimo. Importantíssimo que você saiba disso. A Primeira Guerra Mundial gera crise nas importações brasileiras. O Brasil comprava muito produto também da Europa, também comprava dos Estados Unidos, e agora, consequentemente, os países europeus não conseguem produzir para fora, tem que produzir para se manter na guerra. Os Estados Unidos estão mandando a maior parte de seus produtos para a Europa. Então o Brasil se vê na necessidade, olha a palavra, necessidade de desenvolver as suas indústrias. Eu já falei para vocês a frase que você acaba entendendo grande parte da história do Brasil. O mundo muda, a América muda e o Brasil também muda. O Brasil não está isolado do contexto internacional. O Brasil não é uma ilha isolado do contexto internacional. Então, se o mundo está em transformação, se a América está em transformação, o Brasil também sofrerá efeitos e consequências. O Brasil, que é necessariamente agrário, se vê na necessidade de desenvolver as suas indústrias. As indústrias. E se tem o novo, e se tem as indústrias, no caso brasileiro, em muitos outros lugares, vai ter a exploração do trabalhador. A exploração do trabalhador. E se o trabalhador é explorado, ele se movimenta. Então vai ter os movimentos operários, buscando a conscientização do trabalhador. Então você coloca um outro tópico importante, as greves de 1917. As greves de 1917. Governo de quem? Venceslau Braz. Lembrando que a conjuntura internacional, Primeira Guerra Mundial, surto de industrialização do Brasil, as greves de 1917, reivindicações. Se é greve, turma, é tranquilo. O que o trabalhador busca? Melhores salários. Coloca uma chave aí de 4 linhas. Melhores salários. Diminuição da jornada de trabalho, que era exaustiva. Melhores condições de trabalho. Muitas vezes o trabalhador trabalhava em ambientes inapropriados para exercer a sua profissão. A diminuição do mandonismo, a forma com que o trabalhador era tratado. Muitas vezes o burguês se sentia dono, o proprietário da empresa se sentia dono do próprio trabalhador. Substituindo a hierarquia de função por uma hierarquia pessoal. E tudo isso gerava conflitos. Gerava conflitos. É importante que você entenda. Essas greves foram influenciadas por movimentos sindicalistas, ideologias anarquistas, daí falar do anarcossindicalismo, a junção os sindicatos sob influência de movimento anarquista. Por isso que se defendia que a repressão às greves era caso de polícia, não era o empresário que tinha que tomar de conta disso, e sim um sistema de segurança.
Era o que se defendia na época das greves de 1917. Outro aspecto importante do governo de Venceslau Braz, coloca o movimento do contestado. O movimento de contestado 1912 a 1916. Movimento de contestado 1912 a 1916. Localização: região contestada entre a fronteira do Paraná, com Santa Catarina, entre a fronteira do Paraná com Santa Catarina. Uma região rica em erva mate, em madeira. Uma região rica que deveria ser construído uma estrada de ferro. Motivos. Lembrando que o movimento contestado também é um movimento messiânico. Nós já estudamos isso lá em Canudos. Um movimento messiânico, um movimento religioso, que prega a religiosidade para sair da miserabilidade. Importante que você entenda. Motivo: a desapropriação do sertanejo. Para a construção dos trilhos de ferro. O sertanejo será expulso dessa região rica e ele vai lutar contra. 2 líderes se destacaram, João Maria e José Maria. 2 líderes se destacam, lembrando, líderes messiânicos. Importante que você entenda. Então nós temos Canudos e nós temos contestados. Um outro movimento da República Velha que é messiânico é a revolta de Santa Dica, só que essa é em Goiás. A revolta de Santa Dica, a título de observação. A líder Benedita Cipriano Gomes, curandeira, ali da região de Meia Ponte, que hoje recebe o nome de Pirinópolis. Existia uma disputa para qual seria a capital da fé de Goiás: Campinas, que hoje é um bairro de Goiânia, ou Trindade. De repente, um aspecto religioso forte da região de Pirinópolis, uma curandeira, cria um movimento e esse movimento acaba sendo sufocado. Na prisão de Santa Dica, 4 de seus seguidores acabaram sendo mortos. Passa para a história também como um movimento messiânico. Destaque: uma líder, uma mulher, aqui em Goiás. Estou presente nos livros de história de Goiás. História do Brasil quase não se tem relatos, mas história de Goiás, a título de observação. Outro aspecto importante aí no governo de Venceslau Braz, em 1918, ocorre uma eleição presidencial entre Rodrigues Alves e Delfim Moreira. Rodrigues Alves acabou vencendo as eleições. Lembre-se que ele já tinha sido presidente do Brasil, lá na época da revolta da vacina, lembre-se. Mas ele não conseguiu assumir o cargo. Morreu em janeiro de 1919 por gripe espanhola. Olha, ele sobreviveu a duas epidemias: febre amarela e varíola no Rio de Janeiro. E morre de uma pandemia. Ganha as eleições e não assume. Morre de uma pandemia. Governo de Epitácio Pessoa. 1919 a 1922. Governo de Epitácio Pessoa, 1919 a 1922. É um presidente baiano, representando ali a região do Nordeste brasileiro. Coloca aí, durante o governo dele, principais características. Coloca o movimento tenentista.
movimento tenentista. Lembrando que é um movimento político-militar, liderado por jovens oficiais de alta patente. Então, quais as características do movimento tenentista? Militar, alta patente e jovens oficiais. Jovens. Coloca aí, objetivos. Acabar com a corrupção do Brasil. Abre uma linha aí, abre uma chave de 8 linhas. Objetivos, acabar com a corrupção no Brasil. Olha a palavra corrupção desde aquela época. Instituir o voto secreto, diminuindo a corrupção eleitoral. Criar uma justiça eleitoral. Moralizar as instituições republicanas. Desenvolver uma política de fortalecimento do nacionalismo. O militar defende o nacionalismo. Nacionalizar as empresas estrangeiras. Fazer uma reforma no ensino para promover uma educação de qualidade, para que o povo brasileiro possa se desenvolver e entender com maior facilidade, inclusive as diretrizes. Uma reforma administrativa para modernizar o Brasil. Perceba que os militares têm uma visão clara de desenvolvimento, de ordem, disciplina, progresso. Outro aspecto importante desse momento, os 18 do Forte de Copacabana. Os 18 do Forte de Copacabana foi uma insurreição armada composta por 18 membros que se rebelaram no Forte de Copacabana e lutaram contra as forças oficiais. Após a batalha, restaram 2 sobreviventes, somente 2. Eduardo Gomes e Siqueira Campos. Os brasileiros pegando em armas para tentar resolver os seus problemas. Quando ocorre isso, é sinal claro que está tendo um esgotamento das instituições, a incapacidade de se resolver as coisas de forma pacífica. E lembrando, sem justiça não há paz. E o ser humano, ou ele se submete ou ele se revolta e utiliza o que está ao seu dispor. Você percebeu o resultado. Pode ser a vitória ou pode ser a própria destruição. O caminho da força é um caminho mais rápido, ou para a vitória ou para a própria destruição. É uma escolha pesada. Agora, a paz, para funcionar, um tem que conseguir ouvir o outro. E tem que lutar para impor a justiça e impor a paz. E nem sempre o ser humano quer isso. Daí os inúmeros conflitos. Coloca aí outro tópico importante. Coloca a Semana de Arte Moderna de 1922. A Semana de Arte Moderna de 1922. Características. 5 linhas. Valorização da cultura nacional. Desenvolver uma arte tipicamente nacional, diminuindo a influência da arte europeia. Fortalecendo a pintura, a escultura, a poesia, a literatura e a música nacional. Chegou a hora do Brasil se reconhecer como nação e defender seus valores e acreditar na arte do seu povo, na sua música, na sua arte, no seu desenvolvimento. Principais expoentes da Semana de Arte Moderna de 1922. Oswald de Andrade, de Cavalcante, Mário de Andrade, Rego Moreira, Graça Aranha, Vilas Boas. Importantíssimo. Um capítulo muito rico, que cai muito na sua prova e que dá para você conhecer e perceber que o Brasil, nesse momento, ele está em ebulição. Nesse momento, ele está em crise. E diante da crise também nasce coisas novas, novas ideias, um novo caminho. Sucesso e até a próxima videoaula.